A maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo algo que nunca compreende de fato. Correm atrás de dinheiro, mas não entendem a natureza da riqueza. Lutam por status, mas não percebem que a verdadeira grandeza não pode ser comprada nem medida em aplausos. Crescem ouvindo que precisam de estabilidade, segurança, um emprego fixo e uma rotina previsível. Mas a história humana prova o contrário. Os homens e mulheres que moldaram o mundo nunca foram guiados pela busca de segurança. Eles foram guiados por uma visão. E é aqui que começa a verdade que ninguém lhe conta. A riqueza é, antes de tudo, um estado mental. Pense em Thomas Edison. O homem que trouxe a luz elétrica para o mundo não nasceu rico, não estudou nas melhores escolas, não tinha garantias. Ele tinha uma ideia fixa, uma visão dominante que o possuía mais do que ele a possuía. Enquanto a maioria ria das suas tentativas falhas, mais de 1000 experimentos fracassados, Edison ria por dentro, porque sabia que cada erro era apenas mais um passo em direção ao inevitável. Essa é a primeira lei da riqueza. Ela nasce no invisível, nos recantos secretos da mente, antes de se manifestar em qualquer cofre ou conta bancária. Mas observe como o mundo distrai você. Propagandas o convencem de que a riqueza está em um carro novo, em roupas caras, em símbolos externos de poder. É por isso que tantos se afogam em dívidas, trabalhando para sustentar uma imagem que não alimenta a alma. A riqueza verdadeira não começa com o que você possui, mas com quem você decide se tornar. E essa decisão não pode ser terceirizada. Nenhum governo, nenhum patrão, nenhum salvador vai erguer você de onde está. A verdade que ninguém lhe conta é dura, mas libertadora. Você é responsável pela sua fortuna mental, espiritual e financeira. Andrew Carnegie, o magnata do aço, deixou isso claro quando afirmou que qualquer homem poderia alcançar grandeza se aprendesse a dominar sua mente e focar suas energias em uma meta definida. Carnegie começou como um imigrante pobre, trabalhando por centavos ao dia. O que o diferenciava dos outros não era sorte, não era inteligência fora do comum, mas um entendimento simples e poderoso. Enquanto os demais pensavam em sobreviver à semana, ele pensava em construir um império. Essa diferença de visão separa os que enriquecem dos que apenas sobrevivem. Você precisa se perguntar, em que nível seus pensamentos estão operando? A mente do pobre foca em problemas imediatos, em contas atrasadas, em medos cotidianos. A mente do rico foca em soluções, em criação, em expansão. A mente do pobre busca desculpas. A mente do rico busca possibilidades. A mente do pobre pensa em horas de trabalho. A mente do rico pensa em valor gerado. Essa mudança de perspectiva é a ponte que conecta a mediocridade à prosperidade. Mas não se engane, essa ponte não é confortável. Ela exige disciplina, sacrifício, resiliência. Quantos estão dispostos a levantar-se mais cedo, a estudar enquanto os outros dormem, a se manter firmes quando todos ao redor desistem? O sucesso deixa pistas, mas poucos seguem. Walt Disney faliu mais de uma vez antes de criar o maior império de entretenimento do planeta. Henry Ford foi ridicularizado por tentar fabricar carros para o homem comum, quando todos acreditavam que o automóvel era luxo de elite. Abraham Lincoln perdeu eleições repetidas vezes antes de se tornar presidente e escrever seu nome na eternidade. O que unia todos eles não era talento extraordinário, mas a recusa obstinada em desistir da visão que carregavam. E aqui está a segunda verdade sobre a riqueza que quase ninguém ousa encarar. O fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é parte do próprio caminho. Cada queda traz lições, cada obstáculo revela a força interior, cada rejeição afina a clareza da visão. O que destrói não é falhar, mas desistir antes da colheita.
É como plantar sementes e abandonar o campo porque as primeiras semanas não mostram frutos. A mente impaciente nunca prospera. A mente disciplinada transforma o invisível em inevitável. O dinheiro, quando finalmente vem, não é a causa da riqueza, mas o resultado natural desse processo interno. É apenas a manifestação concreta de uma mentalidade forjada na fé, na clareza e na ação. É por isso que tantos ganham fortunas e logo as perdem. Nunca aprenderam os princípios. Não possuem a mentalidade, não possuem o alicerce. E qualquer prédio sem alicerce está condenado a ruir. Você precisa compreender. Riqueza não é um número em uma conta. É a capacidade de criar valor continuamente. É a força de levantar-se todas as manhãs com propósito ardente. É a confiança inabalável de que, não importa as circunstâncias externas, você carrega dentro de si a fonte inesgotável do crescimento. Essa é a riqueza que ninguém lhe conta, porque não pode ser vendida em prateleiras, não pode ser medida em cifras, não pode ser conquistada sem sangue, suor e uma fé inabalável no invisível. Olhe ao seu redor. Muitos estão ocupados, mas poucos são produtivos. Muitos estão trabalhando, mas poucos estão construindo. Muitos estão sobrevivendo, mas poucos estão vivendo. O segredo está em onde você coloca sua energia. O pobre vende sua vida em troca de salários. O rico investe sua vida na construção de algo que transcenda sua própria existência. Um legado, uma obra, uma visão que continuará respirando mesmo depois que seu Criador partir. Você precisa parar e se perguntar: estou vivendo apenas para pagar contas e esperar o fim de semana? Ou estou criando algo que vai ecoar além da minha própria vida? Essa pergunta separa multidões adormecidas de uma minoria desperta. E essa minoria, cedo ou tarde, é quem define o futuro. A mente humana é o verdadeiro campo de batalha onde a riqueza é conquistada ou perdida. Não é o mercado, não são as crises, não é a sorte. É o que você decide acreditar sobre si mesmo e sobre o mundo. Quando a sua crença é pequena, sua vida encolhe. Quando a sua crença se expande, sua vida se abre em horizontes infinitos. Essa é a lei invisível que governa o destino de cada homem e de cada mulher. Imagine por um instante dois indivíduos vivendo a mesma realidade. Ambos nascem em famílias humildes, enfrentam dificuldades semelhantes, têm acesso aos mesmos recursos limitados. Um deles cresce dizendo para si: isso é tudo que existe para mim, não há saída, eu nunca vou além. O outro, diante da mesma escassez, repete mentalmente: isso não é o meu fim, é apenas o meu começo. Minha vida será maior que minhas circunstâncias. A diferença entre os dois não está no que receberam, mas no que decidiram acreditar. E, inevitavelmente, um deles morre prisioneiro da escassez, enquanto o outro constrói um futuro de abundância. É por isso que Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o mundo moderno esqueceu a parte mais difícil dessa frase. Não basta conceber, não basta imaginar. É preciso acreditar com tal intensidade que a visão se torne mais real que a realidade atual. É essa fé aplicada que move montanhas, que cria empresas, que transforma fracassos em alicerces. É essa fé aplicada que manteve Martin Luther King Jr. marchando quando balas e ameaças queriam silenciá-lo. É essa fé aplicada que fez Steve Jobs levantar-se, após ser expulso da própria empresa, e voltar para transformar a Apple em um símbolo de inovação. É essa fé aplicada que ergueu cada império que o mundo hoje admira. Mas a fé, por si só, não é suficiente. Ela precisa ser direcionada, ela precisa de clareza. Muitos têm fé, mas não sabem para onde apontá-la. Vivem repetindo frases de esperança, mas não possuem metas definidas.
É como ter uma espada afiada sem saber em que direção lutar. A clareza é o que separa o sonhador do realizador. O sonho sem clareza se transforma em frustração. O sonho com clareza se torna um projeto inevitável. Henry Ford não disse apenas que queria fabricar carros. Ele disse que queria fabricar um carro para cada homem comum, acessível, confiável, durável. Essa clareza transformou o impossível em realidade. Walt Disney não disse apenas que queria entreter crianças. Ele disse que queria criar o lugar mais feliz da Terra. Essa clareza deu origem à Disney World, um mundo inteiro construído sobre uma visão cristalina. Sem clareza, sua energia se dispersa. Com clareza, sua energia se concentra e se torna imparável. E aqui está outra verdade que quase ninguém ousa lhe contar. Riqueza não é questão de oportunidade, mas de preparação. Muitos esperam a chance certa, o contato certo, a oportunidade perfeita. Enquanto esperam, a vida passa. Os grandes realizadores não esperam oportunidades, eles as criam. Eles se preparam de tal forma que, quando a oportunidade aparece, estão prontos para agarrá-la com mãos firmes. Abraham Lincoln estudava leis à luz de velas, porque sabia que um dia precisaria dessa preparação. Edison lia sobre ciência enquanto trabalhava em fábricas, porque sabia que precisava de conhecimento antes de mudar o mundo. Oprah Winfrey treinava sua voz e cultivava sua presença muito antes de ter a chance de falar para milhões. Todos eles compreendiam que esperar não é uma estratégia. Preparar-se é, e a preparação exige disciplina. Essa é a palavra que separa os vencedores dos sonhadores. Sonhar é fácil, planejar é confortável. Disciplina é o que exige sangue. Disciplina é levantar-se quando o corpo pede cama. É estudar quando a mente pede distração. É trabalhar na visão quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando o resultado ainda é invisível. Disciplina é o fogo que queima a preguiça, a indisciplina e a procrastinação. Sem ela, não há construção sólida. Veja os atletas olímpicos. Eles não treinam apenas nos dias de ânimo, mas sobretudo nos dias em que não querem treinar. Eles entendem que disciplina é fazer o que precisa ser feito, independentemente do que sentem. É essa disciplina que transforma corpos comuns em lendas. E na vida financeira, emocional e espiritual, a lógica é a mesma. Quem se disciplina, conquista. Quem cede à preguiça, ao medo e às desculpas, permanece preso. Mas não se trata de disciplina cega. É disciplina com propósito. É disciplina com direção. É disciplina guiada por uma visão maior do que você. Porque se não há propósito, a disciplina se transforma em tortura. Mas quando há propósito, cada sacrifício se torna um investimento. Cada madrugada de esforço se torna um tijolo colocado no castelo da sua vida. Cada não que você diz às tentações de curto prazo se transforma em um sim ao seu futuro. E o propósito, professor, não é algo que você encontra, é algo que você decide. Muitos passam a vida inteira esperando uma revelação divina que os aponte para o grande propósito. Mas o propósito é uma escolha. É decidir servir, decidir construir, decidir deixar o mundo melhor do que encontrou. É escolher uma causa tão grande que seu ego não caiba nela. É esse propósito que dá energia quando o cansaço vem. É esse propósito que sustenta quando o mundo inteiro parece contra você. Veja Gandhi. Seu propósito não era acumular fortuna, mas libertar um povo.
E sua força, sua disciplina e sua resiliência foram maiores que qualquer exército. Veja Nelson Mandela, que passou 27 anos preso, mas saiu da prisão mais livre que seus carcereiros, porque seu propósito era maior que as grades. Veja Marie Curie, que dedicou a vida à ciência em uma época em que mulheres eram silenciadas, porque seu propósito era maior que os preconceitos. O propósito é o que dá sentido à riqueza. Sem ele, o dinheiro é vazio. Sem ele, a fortuna se transforma em fardo. É por isso que tantos milionários se sentem miseráveis, porque acumularam sem propósito, ganharam sem servir, construíram sem visão. Mas quando o dinheiro se torna consequência de um propósito ardente, ele deixa de ser um fim e se transforma em meio para multiplicar impacto. E aqui está uma verdade ainda mais profunda. Você não existe apenas para enriquecer. Você existe para expandir. Expandir sua mente, sua fé, sua contribuição. A riqueza material é apenas uma das manifestações desse processo. O verdadeiro milionário é aquele que enriquece a si mesmo em conhecimento, em disciplina, em propósito, em fé. É esse crescimento interno que inevitavelmente se manifesta em resultados externos. É por isso que a riqueza nunca pode ser limitada ao saldo bancário. O saldo muda, o mercado oscila, mas a mentalidade permanece. O verdadeiro tesouro está dentro. O ouro mais valioso que existe é a sua capacidade de pensar, decidir, agir, perseverar. Esse é o ouro que nunca perde valor. Esse é o ouro que constrói impérios. Esse é o ouro que, uma vez despertado, ninguém pode roubar. A verdade que Napoleon Hill repetiu incansavelmente e que tantos ainda ignoram é simples e devastadora. Ninguém enriquece sozinho. O homem que acredita que pode conquistar o mundo sem apoio, sem alianças, sem uma rede de mentes trabalhando em harmonia, é condenado a se afogar em suas próprias limitações. Hill chamou isso de mastermind, a união de inteligências, o alinhamento de cérebros que cria uma mente maior, um poder invisível que ultrapassa o indivíduo e se torna uma força imparável. Carnegie, talvez o maior magnata do seu tempo, afirmou sem hesitar: "O segredo do meu sucesso está no mastermind. Se eu tivesse de recomeçar do zero, mas pudesse manter meus conselheiros e aliados, rapidamente reconstruiria tudo." Ele compreendia algo que a maioria ainda não entende. Sozinho, você é limitado por sua experiência, por suas perspectivas, por seus pontos cegos. Mas quando você se cerca de pessoas que compartilham visão, disciplina e propósito, você multiplica sua inteligência. Observe a história. Edison não inventou sozinho. Ele tinha um exército de colaboradores, uma rede de pensadores e inventores, todos energizados pela mesma visão. Henry Ford tinha aliados que acreditavam tanto quanto ele em democratizar o automóvel. Walt Disney teve seu irmão Roy, que sustentava a parte financeira enquanto Walt sonhava. O mastermind é a energia coletiva que expande o impossível. E aqui está a verdade brutal. Muitos não prosperam porque estão cercados pelas vozes erradas, cercados por amigos que zombam de seus sonhos, por familiares que projetam medos, por colegas que cultivam mediocridade. A mente é moldada pelo ambiente, e quem se cerca de pensamentos pequenos jamais expandirá a própria visão. Se você deseja riqueza verdadeira, deve ter coragem de selecionar quem ocupa sua mesa, quem influencia sua mentalidade, quem compartilha sua energia. Mas o mastermind não se resume apenas a pessoas. Ele é também o alinhamento de princípios. É quando seus pensamentos, suas emoções e suas ações caminham em uma só direção. A mente dividida nunca prospera. Aquele que sonha grande, mas age pequeno, sabota a si mesmo. Aquele que deseja riqueza, mas repete hábitos de pobreza, nunca rompe o ciclo.
O alinhamento interno é tão vital quanto o alinhamento externo. E o que alinha sua mente, sua emoção e sua ação é a decisão. Hill escreveu que a indecisão é uma das principais causas do fracasso. A vida premia os decididos, não os hesitantes. Quantos talentos se perdem porque as pessoas esperam o momento certo, a segurança perfeita, a aprovação de todos. Esse momento nunca chega. Enquanto você hesita, os decididos avançam. Enquanto você avalia riscos infinitos, os decididos aprendem errando. Decidir é cortar caminhos. A palavra vem do latim decidere, que significa literalmente cortar fora. Quando você decide, corta fora todas as outras opções. Quando você decide enriquecer, corta fora a mediocridade. Quando você decide prosperar, corta fora as desculpas. Quando você decide servir a um propósito, corta fora a dispersão. É por isso que tantas vidas são mornas, porque as pessoas não decidem. Elas apenas desejam, e desejar não move montanhas. Decidir move. Mas a decisão sem ação imediata é apenas uma ilusão. Quantos decidem mudar no Réveillon e abandonam no segundo dia de janeiro? Quantos decidem começar um negócio, mas não dão o primeiro passo? Quantos decidem estudar, mas nunca abrem o livro? A decisão verdadeira é seguida por ação imediata. Ação que prova à mente subconsciente que você está comprometido. Ação que sinaliza ao universo que você saiu do território das intenções e entrou no território da realização. E aqui entra outro princípio central de Hill: o poder do subconsciente. Ele escreveu que sua mente subconsciente é como um solo fértil, que aceita qualquer semente plantada. Se você planta medo, colhe limitações. Se você planta fé, colhe possibilidades. Se você planta dúvidas, colhe paralisia. Mas se você planta convicções firmes, colhe milagres. O subconsciente não questiona, ele obedece. Por isso, é vital controlar os pensamentos que você alimenta diariamente. Você não pode esperar prosperar alimentando sua mente com notícias de tragédia, fofocas venenosas, palavras de fracasso. Sua mente é como um jardim. Se você não plantar flores, as ervas daninhas crescem sozinhas. A disciplina mental é proteger esse jardim. É repetir afirmações de vitória, visualizar seu futuro já conquistado, fortalecer sua fé, até que o subconsciente aceite como realidade inevitável. Quando isso acontece, sua mente começa a trabalhar a seu favor mesmo enquanto você dorme. Essa é a força invisível que diferencia os grandes. Napoleon Hill dizia que o subconsciente, uma vez impregnado por uma ideia dominante, começa a organizar cada detalhe da vida para que essa ideia se concretize. Oportunidades que antes passavam despercebidas surgem de repente. Pessoas certas cruzam seu caminho. Ideias novas fluem como se viessem de uma fonte superior. O que os ignorantes chamam de sorte nada mais é que a combinação entre fé, decisão e o poder do subconsciente. Mas cuidado, o mesmo mecanismo funciona para o fracasso. Aquele que se concentra no medo de perder emprego, no medo de fracassar, no medo de ser rejeitado, inevitavelmente atrai circunstâncias que confirmam esses medos. Aquele que acredita que não é capaz, inconscientemente, sabota qualquer chance de vitória. A mente não distingue desejo de medo. Ela apenas manifesta o que é intensamente alimentado. E aqui está mais uma verdade que ninguém lhe conta. Enriquecer não é apenas um ato externo de acumular, mas um ato interno de purificação mental. Você deve vigiar cada pensamento como um tesouro. Você deve proteger sua mente como se fosse o cofre que guarda sua fortuna, porque é exatamente isso que ela é. Quando Hill estudou homens como Edison, Ford, Carnegie e Rockefeller, descobriu que todos, sem exceção, tinham uma característica em comum: uma ideia dominante, clara e protegida com disciplina mental absoluta. Nada os distraía por muito tempo.
Nada os fazia duvidar por completo. Eles tinham falhas, tinham erros, tinham quedas, mas a ideia dominante nunca abandonava sua mente. Ela ardia como fogo inextinguível. Essa é a força que constrói riquezas. Não é apenas trabalho duro. Milhões trabalham duro e continuam pobres. Não é apenas inteligência. Milhões são inteligentes e continuam presos à mediocridade. É ter uma ideia clara, acreditar nela com intensidade absoluta, cercar-se das pessoas certas, alinhar mente e ação, decidir sem hesitar e proteger a mente como o jardim da abundância. Quando você faz isso, inevitavelmente a vida se curva, porque o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Essa é a lei invisível que Napoleon Hill revelou, mas que tantos ignoram porque buscam atalhos, fórmulas mágicas, resultados rápidos. Não existe atalho, existe disciplina, existe clareza, existe fé, existe ação e existe resiliência. Mas há uma verdade final, talvez a mais dura de todas, e justamente por isso a mais libertadora. A vida cobra um preço pela riqueza, e esse preço sempre deve ser pago antecipadamente. Não existe prosperidade sem sacrifício. Não existe vitória sem investimento de tempo, energia, foco e fé. Aqueles que buscam atalhos, que perseguem fórmulas rápidas, que querem enriquecer sem pagar o preço, acabam inevitavelmente enganados. Pagam com frustração, pagam com tempo perdido, pagam com a própria mediocridade. Napoleon Hill chamou isso de o preço do sucesso. Cada homem e cada mulher que alcançou grandeza pagou por ela antes que as multidões aplaudissem. Edison pagou com noites insones e fracassos repetidos. Lincoln pagou com derrotas eleitorais e humilhações públicas. Ford pagou com zombarias de especialistas que diziam que seu projeto era inviável. Disney pagou com falências e descrédito. Todos eles pagaram o preço na forma de resiliência inabalável, disciplina implacável e fé inquebrantável. E aqui está o segredo. Quando você aceita pagar esse preço, a vida inevitavelmente lhe devolve com juros multiplicados. Porque o universo é movido por uma lei que Hill descreveu como a lei da compensação. Você recebe sempre em proporção ao que entrega. Entrega mediocridade, recebe mediocridade. Entrega disciplina, recebe conquistas. Entrega fé, recebe milagres. Entrega valor, recebe riqueza. Essa é a lei invisível que governa todas as áreas da vida. Você não pode colher sem plantar. Não pode prosperar sem servir. Não pode dominar o mundo externo sem antes dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo é a mais árdua de todas as batalhas. A mente indisciplinada é como um cavalo selvagem que arrasta o homem para o abismo. A mente disciplinada é como um leão domado que obedece ao comando do mestre. A questão é: quem governa dentro de você? Seu medo ou sua fé? Sua preguiça ou sua visão? Seu ego ou seu propósito? E aqui chegamos à essência que ninguém ousa lhe contar. A verdadeira riqueza não é o que você acumula, é o que você se torna. Porque o dinheiro pode ser perdido, mas a mentalidade permanece. Empresas podem falir, mas a fé permanece. Amigos podem trair, mas o caráter permanece. A fortuna verdadeira é a soma do que você constrói dentro de si, porque é essa fortuna interior que cria e recria todas as outras. Veja a história. Quantos perderam tudo e recomeçaram do zero? Quantos foram à falência e voltaram ainda mais fortes? E isso só é possível porque a riqueza real estava dentro deles. Estava no fogo interno que ninguém podia apagar. Estava na clareza da visão, na disciplina diária, na fé inabalável, na decisão corajosa de não ceder ao fracasso. É por isso que você deve parar de medir sua vida pelo que já conquistou. Deve começar a medi-la pelo que está se tornando. Cada ato de disciplina o aproxima da vitória. Cada pensamento de fé molda seu futuro.
Cada decisão corajosa destrói correntes invisíveis. Cada obstáculo vencido o fortalece. Cada ato de gratidão multiplica sua abundância. Gratidão. Esse é o último pilar que Hill sempre mencionava, ainda que muitos ignorem. Porque gratidão não é apenas um sentimento doce, é uma força criadora. Quando você agradece, mesmo antes de ter em mãos o que deseja, você afirma ao subconsciente que já possui. Você programa sua mente para a abundância e fecha as portas da escassez. O ingrato nunca prospera porque vive cego para o que já tem. Mas o grato expande, porque cada pequeno passo é celebrado como parte do caminho. A vida não lhe deve nada, mas ela responde a tudo que você dá. Esse é o contrato invisível entre você e o universo. A questão não é se a riqueza existe, mas se você está disposto a pagar o preço, a desenvolver a mentalidade, a alinhar sua fé, a cercar-se das pessoas certas, a proteger sua mente, a decidir com coragem, a agir com disciplina, a servir com propósito e a viver com gratidão. Essa é a verdade sobre a riqueza que ninguém lhe conta. Ela não está em prêmios de loteria, não está em atalhos, não está em sorte. Ela está dentro de você. Sempre esteve. E o mundo está apenas esperando que você desperte esse poder adormecido. Portanto, levante-se. Levante-se com a convicção de que não nasceu para sobreviver. Nasceu para prosperar. Levante-se com a clareza de que não é vítima do destino. É criador do destino. Levante-se com a disciplina dos que não cedem à preguiça, com a fé dos que acreditam mesmo no invisível, com a visão dos que já enxergam o castelo enquanto ainda vêem tijolos. A vida não premia os hesitantes, ela premia os ousados, ela premia os que acreditam. Ela premia os que pagam o preço e não desistem até conquistar. A verdade sobre a riqueza é esta. O mundo é de quem decide possuí-lo internamente antes de possuí-lo externamente. Então, olhe para dentro de si. Veja o ouro que já existe em sua mente. Veja o tesouro que já pulsa em seu coração. Veja a força que já o acompanha. Decida hoje, decida agora, porque enquanto você hesita, a vida passa. Enquanto você duvida, os ousados avançam. Enquanto você espera, os decididos colhem. Essa é a verdade que ninguém lhe conta. Você já é rico porque já carrega em si a fonte infinita de tudo que precisa. A única pergunta é, terá coragem de despertar? Se este vídeo tocou algo dentro de você, se despertou sua chama interior, lembre-se, a jornada não termina aqui. Este é apenas o começo. Inscreva-se neste canal, porque aqui você encontrará não apenas motivação, mas ferramentas mentais para transformar sua vida em grandeza. Ative as notificações, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir e permaneça conosco nessa caminhada de expansão, fé e propósito. Eu me despeço de você com uma certeza. Dentro de si já existe tudo o que precisa. Acredite, haja, persevere e nos encontraremos no topo.